Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? E para conhecer a definição do eu e do tu, são aparelhos elétricos e magnéticos, formados nesta natureza que é um conjunto elétrico e magnético. Primeiro volume da obra do livro Universo em Desencanto. O Sr. Manuel casou-se cumprindo a sua materialização de bicho, vivendo como bicho sem ser bicho, e fazendo o que todos os bichos fazem, comendo e bebendo como se fosse um bicho do chão. Tem grande amor a todos os seus irmãos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E por isso ama toda a bicharada do chão. E por isso perdoa toda a bicharada do chão, porque raciocina. Quem raciocina é completamente diferente de quem pensa e imagina. 290 volume do histórico da obra Universo em Desencanto. O surgimento do Estado Novo em 1937 foi resultado de um longo esforço de Getúlio Vargas na construção de um regime autoritário no Brasil. Em novembro de 1937, Vargas ordenou o cercamento do Congresso Nacional e obrigou os parlamentares a retornarem para suas casas. Imediatamente, uma nova Constituição foi apresentada e outorgada à nação. Em 10 de novembro de 1937, o Congresso Nacional foi fechado por Vargas e a Constituição elaborada por Francisco Campos passou a vigorar. Desse modo, instaurou-se o regime autoritário do Estado Novo. Durante o Estado Novo, o presidente reforçou a valorização do nacionalismo, nomeado em seu governo de Brasilidade. Reforçando o nacionalismo no Brasil, o presidente organizou a queima de bandeiras estaduais logo após o golpe de 1937. O resultado das ações de reforçar o poder do executivo e de exaltar o nacionalismo, combatendo os regionalismos, teve como efeito prático o enfraquecimento das oligarquias. Foi sancionado o Decreto número 383 em 18 de abril de 1938, determinando proibições aos estrangeiros. Não poderiam mais formar associações, falar língua estrangeira, editar qualquer tipo de jornal ou revista. Era proibido ao imigrante conceder entrevistas, assinar artigos em qualquer tipo de publicação. Foram também confiscados e destruídos livros, cartas, anotações e documentos em língua estrangeira, um desastre em termos de memória da história nacional. A censura e a propaganda política foram partes importantes do Estado Novo. As duas questões eram da responsabilidade do Departamento de Imprensa e Propaganda, agência criada pelo governo em 1939. Esse órgão tinha como função primordial enaltecer os feitos do governo através de cartazes, notícias e imagens. Por outro lado, esse mesmo órgão promovia a censura de todo o material ou manifestação artística interessada em criticar as ações do Estado Novo. O Estado Novo, enquanto regime que se sustentava nos meios intelectuais, nas elites econômicas e nos meios militares, começou a ruir por volta de 1943. Em outubro de 1943, foi publicado o Manifesto dos Mineiros, com as elites pedindo o fim da ditadura e o retorno ao regime liberal. A derrota do nazifascismo em 1945 demonstrou que a situação internacional era desfavorável aos regimes de cunho conservador autoritário. Em 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto pelas forças militares, chefiadas pelo ministro da Guerra, general Góes Monteiro. Interinamente, assumiu a presidência da República o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Concluídos os trabalhos de preparação da natureza, logo após a mudança de fase em 1935,
foram abertos os caminhos para a divulgação em massa dos ensinamentos contidos nos livros Universo em Desencanto. Surgia, a partir daí, uma nova cultura, a cultura racional. Aqueles que sorviam as lições contidas no livro, conscientes da importância daquele trabalho para o destino da humanidade e da necessidade de uma divulgação sempre crescente da obra, invadiram as ruas, avenidas e praças, falando em raciocínio, concórdia, equilíbrio e desenvolvimento.